Então nós vamos aqui discutir um assunto para deixar a gente mais consciente, mais crítico, mais responsável para o rumo do nosso agronegócio. A gente sabe que o mundo está ultra complicado e os 10 maiores problemas da humanidade nos últimos 50 anos, sem colocar numa ordem de importância, evidentemente é a energia, a água, os alimentos, o ambiente. Eu falei ambiente e não falei meio ambiente. Não concordo com a palavra meio ambiente. É ambiente como um todo. A pobreza, a educação, a democracia, a população, as doenças e o terrorismo e guerra. O que tem a ver isso com essa palestra, com essa apresentação? É evidente que o Brasil, se tiver uma agricultura produtiva, estável e respeitada, o Brasil, a nossa agricultura tem um potencial para que esses problemas sejam solucionados. É evidente, por exemplo, que a agricultura, através de energia renovável, através de uma água doce, através de alimentos, através de pessoas com barriga cheia, isso vai causar menos problema, isso vai causar menos pobreza, isso vai melhorar a educação, vai melhorar a democracia, vai permitir um crescimento da população, vai haver menos doença e menos terrorismo e guerra. Onde há agricultura, onde há agronegócio, há vida. E onde há agronegócio, nós podemos, até certo ponto, diminuir esses problemas terríveis que o mundo está evidenciando. Então nós somos responsáveis por isso. Nós temos que nos valorizar a nosso agronegócio. Então, quando a gente fala, principalmente no caso de energia, nós temos que a energia projetada no mundo até 2030 vai aumentar 1,7% ao ano o seu consumo. Isso equivale a 120 milhões de barris de petróleo por dia em 2025. E também uma novidade é que a matriz energética ela está calcada em 80% de combustíveis fósseis, 36% o petróleo, 23% o carvão mineral e 21% o gás natural. Ou melhores, uma energia que vai se esgotar, uma energia que está mal localizada no mundo e uma energia altamente poluente. Quando pegamos uma composição da matriz energética, nós vamos verificar que, em termos de mundo, o petróleo é 35,3%. O Brasil utiliza o petróleo em termos de 43,1%. Isso é mais do que o mundo. Mas quando verificamos a energia da biomassa moderna, o Brasil utiliza 23% da energia da biomassa moderna, contra 1,7% do mundo. Bem como a energia hidrelétrica, 14% no Brasil e 2,2% no mundo. Isso, em termos resumidos, eu preciso entender que esse consumo de energia de combustíveis fósseis, principalmente o petróleo, não é somente o combustível, mas ele está dentro, principalmente de país desenvolvido, dentro da família, seja através de calçado, seja através de vestimenta, seja através de brinquedo. Tudo vem do petróleo, tudo vem da energia não renovável. E nesse ponto, comparando uma região da Patagônia, Argentina, Uppsala, verifica-se um degelo progressivo em comparação com outras décadas, devido a essa poluição ambiental pelos combustíveis fósseis. E quando nós olhamos a matriz energética brasileira, já um pouco acima, vamos dizer, 2025, nós vamos ter a satisfação de verificar que o Brasil utilizava 45% de energia renovável e com 55% não renovável, enquanto que o mundo tinha apenas 14% renovável e 86% renovável. Isto é, o Brasil está muito na frente. Cristo, nós vamos querer ainda
no nosso futuro, que esse óleo, que esse combustível venha do subsolo, causando transtornos, inclusive causando transtornos no subsolo, em profundidade, podendo originar terremotos. Chega, nós não queremos mais esse futuro. O que nós queremos? Uma energia renovável limpa, uma energia renovável pura, com uma energia que vem do setor sucroenergético, que vem especificamente da cana-de-açúcar. Daí que fica incógnita, como falamos, o primeiro tema é energia. Quando nós comparamos a cana-de-açúcar com a segunda fonte de energia renovável mais utilizada no mundo, que é o milho, nós percebemos que o milho gera 4.340 litros de etanol anidro por hectare. A cana gera 6.800 litros de etanol anidro por hectare. A cana é 36% mais vezes produtiva em etanol anidro do que o milho. Além disso, quando comparamos outras fontes energéticas, como por exemplo o milho, a beterraba, o trigo, nós verificamos que a cultura que causa maior redução de poluentes, cerca de 91%, é a cana-de-açúcar. A cana reduz em 91% a emissão de gases tóxicos, enquanto que o milho reduz 18%, a beterraba açucareira 35% e o trigo 47%. A energia da cana é menos poluente. Mas o que mais é atrativo, o custo em dólar por litro do etanol gerado por essas fontes de cereais, ou por essa fonte que é a cana-de-açúcar. O milho custa $0,40 o litro, a beterraba 0,76, o trigo 0,59 e a cana-de-açúcar apenas 0,26. Isto é, menos produção de gases tóxicos e mais barato, mais econômico a produção do etanol a partir da cana-de-açúcar. Isso é uma coisa interessante. Acompanhando a evolução do mundo desde o ano de 1850 até hoje, verifica-se que estamos voltando no passado. Lógico que é voltar no passado, é apenas uma palavra enfática. No passado era lenha, depois foi carvão, petróleo, gás natural, e hoje estamos voltando ao vegetal, principalmente à biomassa moderna, que é o início de uma nova era. E nesse aspecto, evidentemente, que a cana-de-açúcar tem a maior importância nessa contribuição de energia renovável. Nós temos o Brasil com 10 milhões de hectares de cana, com uma produção de 600, 700 milhões de toneladas de cana, 40 milhões de açúcar e com uma produtividade média até baixa, de 76,2 toneladas de colmos por hectare. E São Paulo, que é o destaque do Brasil nesse aspecto, tem 4,8 milhões de hectares, praticamente 5, e resumindo, São Paulo tem uma produtividade de 83,t por hectare. Então nós temos o milagre de ter uma energia renovável, limpa, não esgotável, não poluente e com custos acessíveis. Esse é o exemplo nosso. Nós somos consultor da usina Coprodia em Campo Novo dos Parecis. Você veja o espetáculo desse canavial no estado do Mato Grosso, ou mesmo no estado do Goiás, a Cerradinho Bio, em Chapadão do Céu. Então, cana é a primeira opção de energia renovável do mundo, renovável do Brasil. Além disso, o Brasil também tem oleaginosas com potencial de uso energético. Eu tenho uma relação completa aqui, mas o destaque é Podendê, Papalma, através do óleo extraído da amêndoa, que gera 3 a 6 litros de óleo por hectare. Nós temos, por exemplo, uma empresa no Pará que faz a calcinação, a obtenção do termofosfato, a empresa chamada Fosfaz, e utiliza como energia exclusivamente a amêndoa do dendê e da palma. Então, energia é uma coisa que o Brasil pode contribuir com o mundo. O segundo ponto é a água. É evidente que quando analisamos o consumo da água, verifica-se que 65% da água doce do mundo é consumida pela agricultura, 22% indústria, 7% a cidade e 6% a evaporação de reservatórios. Então, a agricultura realmente é que consome mais água doce.
Mas quando fala consome água doce, não estou dizendo aqui que está consumindo pela irrigação das culturas, pela irrigação. O Brasil praticamente não tem uma cultura irrigada. É o consumo da água, do vapor de água, através de uma reação natural, que é a fotossíntese. O grande vilão da água é a agricultura utilizada em outros países, que depende exclusivamente dessa irrigação. O Brasil consome muito pouca água para a agricultura. E esse fenômeno nos dá tranquilidade para dizer que o Brasil tem o principal reservatório de água doce do mundo em termos de equilíbrio entre o consumo, que é 6% da população mundial, e 26% de água doce. Contra países, por exemplo, como a Europa, que tem a 13% de água, 8% de água, mas tem 13% da população mundial. Isso se repete depois em mais países. Então o Brasil tem uma reserva imensurável ainda de água doce no subsolo. Daí chega um ponto mais crucial, o problema do alimento. A população mundial cresce a olhos vistos. No ano de 2025, nós vamos ter 8,3 bilhões de habitantes. E para manter essa população alimentada de um modo satisfatório, honesto, nós precisamos aumentar em 62% a demanda de alimentos. Daí vem a pergunta, bem, a população mundial, que está crescendo de um modo assustador, ela cresce, evidentemente, em países emergentes, ou como nós dizíamos, em países em desenvolvimento. E o quadro não muda. Se nós tomamos 90 comparando com 2020, essa população mundial está crescendo mais na Ásia e Oceania, na África, na América Latina, e menos na Europa, na ex-Rússia e América do Norte. Então é evidente que essa demanda de alimentos vai ser mais necessária para esses países emergentes ou esses países que não têm controle da natalidade, esses países em desenvolvimento. Então a população mundial, ela está crescendo, mas vocês notam por esse gráfico aí, que na cor verde mais escura é a contribuição de países em desenvolvimento. E países desenvolvidos, esse crescimento é um crescimento controlado. Então, repetindo, a população mundial em 2025 está crescendo cerca de 148% na África, no meio leste 140%, na Ásia Meridional 65%, América Latina 61%. Quando parte para países desenvolvidos, como a Europa, que é 26%, economia de alta renda é 12% e outros países 11%. Então a população realmente cresce em países de baixa renda. E, para complicar mais ainda, nós temos uma migração da população do campo para a zona urbana. Nós vamos ter, em 2030, 61% da população na zona urbana e 39% na zona rural. A cada dia que passa, as pessoas vão mais para a cidade e deixam o campo. Então, enquanto, por exemplo, que em 1950 era necessário um hectare alimentava 2 pessoas, em 2025 um hectare cultivado tem que alimentar 5 pessoas. E daí que vem o caso mais complicado da alimentação. Nós sabemos que o que mantém eu vivo, o que mantém nós vivos é a proteína. E a proteína mais barata, logicamente, é a proteína de cereais. Tudo bem. Então, a gente vive basicamente através do consumo da proteína vegetal. E essa proteína vegetal, oriunda dos cereais, tem que aumentar em 41,5% a produção de cereais no mundo. E, no caso da proteína animal, como carne de qualquer espécie, em 42%. Ou melhor dizendo, todos os alimentos têm que aumentar de uma maneira significativa a sua produção para alimentar essa população mundial em 2025. Colocando uma coisa um pouco interessante, um pouco antiga, é bom lembrar que o que mantém a população pobre viva é o cereal. O cereal é um alimento que suporta mais seca, mais alta temperatura, mais alta luminosidade. Na Bíblia está explicado, nós temos trigo como cereal de exemplo. E os cereais, eles no mundo são 5. Sempre o mais cultivado é o trigo, está havendo uma inversão agora
para o milho ser o primeiro, milho, trigo, arroz, cevada e sorgo e milheto, com uma complicação espetacular. Nós sabemos que esses cereais devem fornecer para o ser humano, em média não, desculpe, é uma discussão, 20 a 21 aminoácidos. E desses aminoácidos, nós temos aminoácidos essenciais. E desses aminoácidos essenciais, 4 desses aminoácidos, 4 têm enxofre e 2 são essenciais, que são a metionina e a cisteína. Ou melhor dizendo, são aminoácidos somente sintetizados pelo vegetal. Quando nós partimos para populações mais pobres, como o arroz, por exemplo, no Oriente, o arroz, a fonte de nitrogênio é a fixação por alga cianofícia. Esse arroz normalmente não tem enxofre. O sorgo e milheto, que alimenta principalmente a população da África, é adubado com ureia, que não tem enxofre. E essa falta de enxofre, basicamente nesses países da Ásia, que consomem arroz, ou da África, que consome sorgo e milheto, leva a doenças irreversíveis para a saúde humana, como o escorbuto, como a não cicatrização, não coagula sangue, como a cegueira noturna. Então nós precisamos, além de pensar no cereal, um cereal de qualidade. E nisso o Brasil tem cereal de qualidade, porque associado ao nosso arroz, nós temos sempre o feijão, que é a principal fonte de aminoácido essencial. Bem, daí, como que está caminhando hoje o mundo, como que está caminhando o Brasil em termos de produção de grãos para sustentar esse mundo ingrato? Nós temos que o mundo, no biênio 2014-2015, nesse ano agrícola, produziu 3 bilhões de toneladas de grãos, com destaque para o milho 33%, arroz 16%, trigo 24%, soja 10%, cevada 5% e outros 13%. E esses países produtores de 3 bilhões de toneladas exportaram 500 milhões de toneladas, e com ênfase por uma exportação significativa do trigo. E o trigo, normalmente, é um cereal que contém todos os aminoácidos, inclusive, principalmente os essenciais. E, em segundo lugar, praticamente empatado, está a soja com 24% e o milho com 23%. E o Brasil? Nessa mesma safra, 2014-2015, o Brasil produziu 7% da produção mundial de grãos, 200 milhões de toneladas, com ênfase para a soja, com 49%, milho 39%, e o Brasil exportou 7 milhões de toneladas, 14%. Principalmente o grande carro-chefe do Brasil é a soja com 67%, o milho 30% e distante o arroz e o trigo, respectivamente com 1% e 2%. Então o carro-chefe do Brasil em termos de exportação é um cereal que é o milho e uma oleaginosa que é a soja. Daí vem o grande problema. Nessa demanda por alimentos, quem que vai consumir os alimentos? Supondo o alimento como uma pizza. Nós queremos que essa pizza, nós queremos que esse alimento fosse praticamente 4/4 para alimentar a família, para alimentar o ser humano. Mas não é isso que acontece. Essa pizza, esse alimento, praticamente 1/4 é destinado para animais domésticos. Vamos dizer assim, pro pet. Então, enquanto que nós comentamos que países desenvolvidos cresce menos a população, mas aumenta animais domésticos. E animais domésticos consomem mais do que uma criança. No tempo nosso, os animais consumiam vísceras de frango, consumiam bofe de bovinos. Hoje animal é pet. E pet concorre com a alimentação humana. É preciso lembrar que parte dessa pizza, praticamente 1/4, ela é exportada para alimentar peixes ornamentais, ou tanques de peixe. Mas o grande problema, eu fui modesto, 1/4 do alimento é para alimentar ratos. O que é rato? Corruptos, que minam esse país, corruptos. Então 1/4 do alimento vai para o buraco para alimentar os verdadeiros ratos, que concorrem com a família. Então, nesse aspecto,
nesse aspecto, nós temos que fazer o quê? Nós temos uma missão na Terra. Não é missão de ficar rico, missão de ser feliz. Nós temos que cumprir a nossa missão. Temos que entender que além de produzir energia, de economizar água doce, reciclar água doce, nós temos como terceiro ponto a missão de aumentar a produção de alimentos. E um trabalho feito pela FAO equacionou quais são os caminhos para aumentar a produção de alimentos. Evidentemente, o primeiro caminho é aumentar a área cultivada. E foi estimada que o aumento da área cultivada deve ser aumentado em 200 milhões de hectares. Segundo, é aumentar a produtividade do principal alimento, do barato, do completo, que é o cereal, de praticamente 3 para 4,5 toneladas por hectare. E aumentar na mesma área mais do que um cultivo por ano. Então vamos enfocar esses 3 caminhos. O primeiro, aonde aumentar a área cultivada? As regiões terrestres que têm possibilidade de fornecer área selvagem, área nativa para ser cultivada, são 2. A África, que tem possibilidade de oferecer 44,6% de contribuição, e a América do Sul com 49%, praticamente uma relação 1 para 1. Mas é impossível nós querer, se nós formos utópico, e querer contar com um aumento de área cultivada utilizando a África. A África foi um país segmentado pela colonização europeia, que dividia o país por acidentes geográficos, e não por religião, e não por seitas. Então a África é um país ainda que procura estabilidade devido a essa complicação da colonização europeia, que de repente se afasta e deixa regimes islâmico, regime cristão, polígamos, não polígamos, que se brigam, que se degradam até hoje para estabelecer a sua hierarquia. Então não podemos contar com a África. E quando eu falo África, entenda bem, eu falo África embaixo do Saara, porque a África do Mediterrâneo é uma África rica. Ela tem petróleo, ela tem fosfato, mas também não tem estabilidade. É interessante, quanto mais o país é rico, parece que mais atrai terrorismo e guerra. Bem, então aqui são fotos, nós ficamos um tempo em Angola. Como que eu vou aumentar a produção de um modo significativo em Angola, com os tanques, com as casas ainda deterioradas pela guerra, com marcas de bala, com minas terrestres? Então, temos aí uma Angola que vive do extrativismo. Vamos lembrar do livro Pequeno Príncipe, do Baobá, que é uma árvore sagrada, porque através do fruto do baobá eu faço sorvete, eu faço geleia, é uma fonte de alimento natural, mas não é suficiente, Cristo. Aí vem as crianças, tudo barrigudo, com malária, com vermes, não tem saneamento básico, as pessoas que contam com a graça de ter uma fazenda perto, uma agricultura, catam milho no chão após a colheita, para depois chegar tarde e fazer o fuba, que é o fubá. Essa é a proteína da África. Então não podemos contar com a África a médio prazo. O que resta no mundo? Aumentar a área, numa coisa que dá orgulho, num país chamado Brasil, que tem uma área agricultável de 550 milhões de hectares, nas quais cabem 32 países da Europa, inclusive países significativos em área, como a Espanha, por exemplo, como, por exemplo, a Alemanha. É um país imensurável em área, é uma foto que dá inveja. Para ter uma ideia do Brasil, apenas o estado do Mato Grosso, praticamente em superfície, ele equivale à área do Corn Belt, da área nobre dos Estados Unidos, desde Minnesota, mais na ponta, até o Tennessee, desde Iowa até Ohio. E com a vantagem, lá tem problema de temperatura, lá é uma lavoura por ano. Hoje é até possível no Mato Grosso até 2 a 3 safras por ano. Então, o Mato Grosso substitui o Mato Grosso, que é uma coisa nobre, equivale ao cinturão do milho. Mas nós temos que lembrar
que o problema do Mato Grosso é um problema político, apenas 8 a 10% do Mato Grosso hoje é cultivado, infelizmente. Então, falamos que tem que aumentar a cultivada. Nós não queremos plantar em áreas como a Amazônia, como áreas de reserva, que ocupam 463 milhões de hectares. Nós temos o plantio hoje em 282 milhões de hectares e temos ainda a possibilidade de expandir 106 milhões de hectares na região do Cerrado. Então, o Brasil hoje tem uma área enorme de floresta, de APP, de vegetação nativa e somente 60 milhões de hectares diretamente com a agricultura e 190 milhões, 200 milhões com pastagens. O Brasil, como diz o Dr. Cardoso, é um país onde as pessoas acham muito, observam pouco e não medem. Então, como fazer com o Brasil? Nós falamos que nós precisamos de 200 milhões de hectares. Nós temos disponível 100 milhões de hectares num ecossistema estável que é o Cerrado, mas nós precisamos de 200. O Cerrado oferece hoje 100. Só que a área que o Brasil produz hoje, que é 282 milhões de hectares, 62 milhões de hectares são agriculturas anuais e perenes, mas temos 220 milhões de hectares com pastagem e a maior parte degradada. É possível hoje dividir esse 220 por 2, fazer uma pastagem mais técnica, mais evoluída, com 100 da pastagem, com 100 que nós temos que tem no Cerrado, fecha 200 milhões de hectares. Então, hoje o Cerrado tem pastagens degradadas, principalmente no Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Pastagem nesse aspecto desgraçado, pastagem com esse gado magro, sem ganho de peso vivo. Então, hoje um peso vivo, nessas pastagens degradadas, é 0,2 a 0,3 quilos por dia de ganho de peso animal. E o potencial é 0,6 a 0,7. Unidade animal, atual é 0,54 animal por hectare, podemos atingir 6 a 7. E o Brasil é o país que menos usa fertilizante em pastagem, enquanto, por exemplo, uma pastagem nos Estados Unidos consome 89,6 quilos por hectare por ano de NPK, o Brasil consome 7,40. Então, o grande problema da pastagem é a adubação. E é um exemplo, Cristo. A pastagem à direita, a minha direita, é um pasto degradado. A pastagem esquerda é um pasto com corretivo, é um pasto com fertilizante, é um pasto manejado. Então é possível dividir a área de pastagem em duas, fazendo um pasto elaborado e dando para a agricultura metade da pastagem, para fechar os 200 milhões de hectares. Então a taxa de lotação do animal, tudo está ligado ao manejo da fertilidade do solo. Nós atendemos um caso, por exemplo, em Juruena, no Mato Grosso, que era um pasto degradado, invadido por ervas daninhas. E o proprietário nos reclamou: eu não consigo fazer a reforma de pastagem. Porque uma reforma de pastagem, após 3 anos, voltava a degradar. O que nós fizemos? Falamos: não, é fácil fazer isso. Vamos plantar milho consorciado com braquiária. Esse milho consorciado com braquiária atingiu um custo de R$ 3.735 por hectare. Então, o custo da implantação do milho e da pastagem, simultaneamente, R$ 3.700. Só que nós colhemos o milho, uma produção até modesta de 94 sacas, esse milho rendeu R$ 3.290. Chega, a implantação da pastagem ficou apenas por R$ 445. Se eu fosse fazer uma pastagem exclusiva, sem usar o milho, ficaria em 700. Então é possível, sim, numa pastagem, fazer um consórcio com milho, semeado junto com a pastagem, e o milho pagar parte desse custo, ou pagar praticamente mais de 80% do custo da pastagem. Depois, então, esse caso aí, vai aumentar a viabilização econômica da reforma da pastagem, o solo vai ficar fértil, vai ter melhor controle de erva daninha, vai produzir mais na pastagem, porque vai usar o resíduo, o efeito residual da correção do solo, adubação para o milho, e vai aumentar a taxa animal, como vocês notam nesses slides aí, com o exemplo da pastagem após a colheita do milho. Mas aí vem problemas. O problema
da ignorância, o problema da falta de escola, o problema de desvio de verba, que não deixa a pessoa se educar. Então, nós temos um problema que, teoricamente, hoje está difícil aumentar a área cultivada. Nós estamos hoje praticamente naquela área em verde que abrange praticamente a região norte e a região centro-oeste, que equivale a uma área de reservas e demais áreas de preservação ambiental, com 64,5% da área do Brasil. Temos hoje uma discussão para assentamento de reforma agrária, que equivale aos 3 estados do sul, mais São Paulo, que seria 10% das áreas. Temos áreas para reserva indígena e quilombos de 13% da área, que envolveria a grandeza do estado de Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Temos áreas, evidentemente, de infraestrutura, que é 6% da área, que equivaleria ao Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. E também ainda tem a possibilidade de vir a demarcar como reserva uma área equivalente a Pernambuco. O que sobrou para a agricultura? Uma área equivalente ao Piauí e uma área equivalente à Bahia. Nós não podemos continuar nisso, Cristo. Então, o nosso agronegócio, com tantas essas preocupações desnecessárias, evasivas, nós estamos praticamente com uma possibilidade potencial, o atual, de cultivar apenas 8% do território nacional, que equivaleria à área dos estados da Bahia e do Piauí. Então, o que falta hoje? Cultura. Quem que vai produzir para nós e para o mundo? Em que área vai produzir? Então o Brasil está limitando a si próprio com esses exageros, com essa falta de informação, porque as pessoas têm ideia que alimento compra em supermercado, vem na prateleira, como está acontecendo na Venezuela. Não tem na prateleira, Cristo. O alimento vem da terra. Eu vim da terra, vou voltar para a terra. Tudo vem da terra, inclusive, principalmente, lógico, o alimento. Então o Brasil, com essas limitações todas, com essa preocupação exacerbada, produziu 220 milhões de toneladas de grão na safra passada. Ele teria um potencial tranquilo, se tivesse mais liberação diária, 300 milhões de toneladas de grão. Isso vai atingir praticamente nos próximos anos, sem dúvida nenhuma. Então falamos da área cultivada. O segundo ponto, temos que aumentar a produtividade dos cereais, como falei, milho, trigo, cevada, arroz, sorgo e milheto em 55%. Temos que aumentar a produção de cereais de 3 para 4,5%, e o Brasil já está fazendo o seu papel. O Brasil produz hoje 6 toneladas de arroz e sequeiro, 8 a 9 de arroz irrigado, por exemplo, no Tocantins, um município chamado Lagoa da Confusão. Nós produzimos a Bahia, em Jaborandi, muito mais do que 3,5 toneladas por hectare de feijão irrigado. Milho a 10 a 12 na safra, soja 4,5. Isso o Brasil já produz. Então, é possível, sim, aumentar a produtividade dos cereais em 55% no Brasil, bem como de outras culturas. A cana-de-açúcar, por exemplo, de 90 para 2014, aumentou a produtividade em 25%. E, consequentemente, aumentou a produção de etanol e a produção de açúcar. Esse é um feijão que nós orientamos na Bahia, numa área pobre, mais manejada, Jaborandi, com cultivar de feijão estilo. Nós produzimos na propriedade do Ricardo Merola 71 sacas com a equipe do GAP, formada por nós, pelo Zavascki e pelo Gerson. Esse é o feijão estilo nosso, 71 sacas. Então o Brasil tem sim condição de aumentar a produtividade, porque o Brasil tem clima. E o terceiro meio de aumentar a produtividade, logicamente, é cultivar a mesma área mais de uma vez por ano. Pegando exemplo nosso, do dia a dia nosso, pegando agora Goiás, na agropecuária Peters. Nós cultivamos, junto com o saudoso Andréas e com o filho, o Charles, soja precoce. Colheu a soja, plantamos milho e braquiária simultaneamente. Milho e braquiária. Depois da soja, milho, safrinha com braquiária brisanta. Soltamos gado por 4 meses, com 3 a 5 unidades animal, dessecamos o pasto e entramos com o algodão.
O algodão aproveitando a palha da soja, a palha do milho, a palha da bacalhara e o esterco e a urina do gado. Um algodão, por exemplo, Fiber Max, que já até é um algodão que tem novas linhagens, 350 arrobas por hectare. Tudo no mesmo ano agrícola. Doutor, mas na minha área eu não tenho essa possibilidade, porque não tem pluviosidade suficiente. Tudo bem, faz o milho, como já dissemos, com braquiarão, gado por 7 meses e plantamos algodão ou plantamos feijão. Então o Brasil é de dar inveja. Então, colocando nesse contexto, quanto que o aumento da área cultivada vai participar para satisfazer a fome do mundo? 55%. Quanto que a maior produtividade vai contribuir para diminuir a fome no mundo? 31%. E quanto mais um cultivo por ano vai contribuir com a fome do mundo? Em 14%. Logicamente, a soma dos três dá 100. Então, o Brasil, só mostrar essa segunda safra, o Brasil, a primeira safra, logicamente, em área, ocupa maior área do que a segunda safra, mas o milho hoje, segunda safra, que está colocado em vermelho, está superando, logicamente, o milho da primeira safra, que está ficando para o soja ou para a soja. Milho segunda safra com área maior do que a primeira safra. Chega, o que vai acontecer com o mundo até 2020? Isso que nos torna orgulhoso, torna inspirador. O Brasil vai contribuir com uma porcentagem de aumento de 40% de alimentos para o mundo. É o líder. Os Estados Unidos da América do Norte, 10 a 15. Canadá, 10 a 15. União Europeia, 4%. A Rússia, 26%. A China, 26%. 17% a Austrália. Brasil, 40% vai aumentar a produção para satisfazer os alimentos do mundo. Isso causa-nos orgulho. Bem, e como está o Brasil hoje? Por que essa preocupação exacerbada? Então vamos definir no Brasil, numa linguagem didática, 4 ecossistemas que eu estabeleci. Eu não sou dono da verdade. Eu estabeleci aqui, lógico, a região amazônica, que é 56% do Brasil, em área, a região do Cerrado, com 20% da área do Brasil, a região semiárida, com 13%, e a região sul, litoral, sudeste, com 11%. Vocês notam nesse slide, 180 milhões na área de Cerrado. Nós precisamos de 200, então o Cerrado possibilita ele exclusivamente o fornecimento dos 200 milhões. Região amazônica, que as notícias são todas contra nós. A região amazônica tem 480 milhões de hectares, quase 300 de floresta tropical úmida e tem 25 milhões de outras explorações, pastagem, mandioca, não interessa. Nós não queremos plantar 1 metro quadrado da Amazônia. A Amazônia é um ecossistema frágil, solos piores do mundo. O que mantém aquelas árvores fabulosas é a ciclagem da árvore. Quando se tira essas árvores, não nasce mais nada se não tiver fertilizante. Então é baixa fertilidade. O excesso hídrico inunda as lavouras, inunda as estradas. E a floresta é uma coisa complexa, que nós não conhecemos nem as espécies existentes, nem os animais existentes. E tem os problemas que o mundo inteiro se bota contra nós, que é o problema ambiental. Então ninguém vai querer plantar na Amazônia. Mas eu não posso aceitar como cidadão que os menos avisados chamem a Amazônia pulmão do mundo. Cristo, ignorância. Pulmão é um órgão que consome oxigênio. A Amazônia libera oxigênio. Então não é pulmão do mundo. Então qual é a proposta técnica para a Amazônia? Não vou querer no Amazonas fazer uma pecuária, porque para mim ter uma renda de $1 milhão, eu precisaria cultivar 10 mil hectares.
Eu vou procurar na Amazônia explorações que gerem essa receita com culturas locais, como a própria castanheira, como pimenta do reino, seringueira, madeira orientada, urucum, recursos minerais, recursos hídricos. A Amazônia deixa lá, mas espera um pouquinho, deixa lá com essa grandeza. Para quem vai servir a agroamazônia para o agronegócio? Vai ser o nosso, e devia ser hoje, o transporte fluvial de grãos para o Atlântico e daí para atender todo o mundo e a importação de produtos necessários através do rio. E hoje nós temos somente um exemplo, é o porto de Itacoatiara, no Rio Madeira, que recebe e exporta grãos. Como exemplo, a Amazônia é fluvial. A Amazônia chega de caminhão saindo do Mato Grosso, vindo para o Porto de Paranaguá, vindo para o Porto dos Santos, via fluvial, morte, acidente. Se nós temos as vias fluviais, numa distância muito mais curta, muito mais lógica, exportando e recebendo materiais por água. Tudo bem, então a Amazônia ninguém mexeu. É melhorar a infraestrutura do sistema fluvial. Fluvial! Tem o Cerrado, como nós comentamos, praticamente 205 milhões de hectares, ou 180 milhões de hectares do Cerrado contínuo. Nossa, é uma área que equivale a Espanha, França, Itália e Inglaterra. É uma região estável. É um solo fisicamente espetacular. É um solo que a água drena. É um solo que tem mesa. É um solo que permite mecanização. Não tem fertilidade? Não é problema, nós fazemos. Muito mais que o norte-americano. Então o Cerrado é o potencial, é o celeiro do mundo em possibilitar um aumento de 200 milhões de hectares. O Cerrado tem 120 milhões de hectares arável, mais 60 milhões de reflorestamento e pastagem. Meu Deus, eu vou deixar o Cerrado assim? O que é o Cerrado nativo? Sujeito a fogo e não tem uma árvore que alimente, não tem nada. Então não posso ficar falando em bioma do Cerrado, não mexa. Nós precisamos comer, nós precisamos alimentar o mundo, alimentar a criança. E o Cerrado está fazendo um sistema totalmente sustentável. A cada dia que passa, o Brasil aumenta o plantio direto, graças a 3 paranaenses, né? Nono Pereira, Frank Distrin e o nosso colega que me fugiu o nome agora, desculpe, o Bart. Então, está aumentando o plantio direto no Cerrado. Só que o problema do Cerrado, como dissemos, é o transporte. O transporte rodoviário custa $40 por tonelada para transportar milho, soja para o Porto de Paranaguá. Ou melhor, se eu pegasse e fizesse uma integração no Cerrado, alimentando esse milho no próprio Cerrado, o suíno com 220 kg de soja, 220 kg de milho, 55 kg de soja, formando 70 kg de suíno líquido, nós gastaríamos apenas $3,70 por 75 kg de carne suína, contra $10 para 275 kg de grãos. Então, nós temos que fazer no Cerrado, logicamente, essa integração lavoura com a indústria de animais. E temos que usar mais a hidrovia Rio Madeira, Porto de Itacoatiara. Então o Cerrado hoje nos dá orgulho. Simultaneamente, colheita da soja e plantio do milho. É uma foto que você vai no mundo inteiro, é exemplo. Nós estivemos na China, os chineses não acreditam nisso, 26 coletadeiras de soja e 14 plantadores de milho. Só que você vai na Holanda e tem cartazes, aqui era a Amazônia, tudo jogando contra nós, pela maldita ignorância, pela arrogância, pelo individualismo. Bem, então nesse ponto, só bem rápido,
A grande preocupação dos países que concorrem com a gente, quando falei Cerrado, resumindo a história, isso já vai longe. A soja produzida nos Estados Unidos, no porto de Heartland, tinha um custo de $11,72. A soja no Brasil, um custo de $6. Isso para uma produção passada de 50 sacas, que já vai longe. Então o Brasil, além de ter maior produtividade de soja, praticamente o custo da saca de soja no Brasil é metade dos Estados Unidos. Então, o que aconteceu com a soja no Brasil, vai daqui a pouco acontecer com o milho. Nós vamos superar os Estados Unidos. Tudo bem, Cerrado. Temos um ecossistema chamado Nordeste, uma região semiárida. Mas temos o milagre de 3 rios, principalmente o Rio São Francisco, um rio de integração nacional. Temos o Rio Açu no Rio Grande do Norte e o Rio Jaguaribe no Ceará. É uma região árida, mas a água não é salina. Essa região árida permite a produção de frutos de qualidade, menos doença, menos praga, e nós temos água. Cristo, se fosse aprovado, se desenrolasse essa transposição do São Francisco, adiasse um pouco a saída, parte Pomar e parte para atender mais Pernambuco, Paraíba e Ceará, nós teríamos uma região imbatível, muito melhor, muito mais eficiente do que o próprio Vale do São Francisco na Califórnia. Então, o semiárido hoje, 3 rios maravilhosos e permite colher 3 safras de melão por ano. O melão é em torno de 90 dias, 90 vezes 3, 270. Eu sei que deve fazer rotação de cultura, mas em termos espaciais, é possível colher uva 2,5 safras por ano. Então essa região é fruta, é manga, é uva, é caju, é melão e até banana no Baixo São Francisco. Isso tendo um avião todos os sábados, leva isso para o Japão. Mas o grande problema do Brasil, mais uma vez, sempre batemos o problema político, sempre o problema político. E essa região é tão espetacular porque os portos estão perto da região produtora com a região consumidora da exportação. Então, enquanto, por exemplo, um navio saindo do Porto de Santos com uma manga que pode deteriorar com uma mão, leva 18 dias, o navio saindo do Porto de Cabedelo gasta apenas 10 dias. Só que essa região, embora tenha rendido em torno de 100, 150 milhões de dólares, a África do Sul e o Chile geram $1 bilhão. Chile é um chifre. Israel, que é praticamente menor do que o estado de São Paulo, muito menor, gera 750 milhões de dólares. Tudo ligado ao problema da indústria da seca. Tudo ligado, começa a transpor um rio e para. Tudo problema político. Daí chega o Brasil na região nossa, a região que está estabelecida, que não tem mais praticamente área, que é a região de grãos, a região sul-sudeste, que tem grãos espetaculares no Paraná, tem a cana-de-açúcar em São Paulo, cítricos em São Paulo, frutífero em Santa Catarina, fumo no Rio Grande do Sul. É uma região já estabilizada, com plantio direto, com plantio sustentável, como, por exemplo, a região de Ponta Grossa, exemplo aí de soja, sob resteva de milho ou de trigo. Uma cana nossa, por exemplo, altamente produtiva, em Dracena, São Paulo. Um feijão no Paraná, uma soja no Paraná. O café de montanha em São Paulo, totalmente em curvas e níveis, sem ter erosão. Um café de qualidade, um café de altitude. Eu não posso aceitar opinião de político mal informado, dizendo não pode plantar café na montanha. Vai plantar o quê, Cristo? É um sistema altamente conservacionista, é um café de qualidade, um café de exportação. Então, praticamente, o sul do Brasil é uma região estabilizada. Daí que vem o papel nosso. O Brasil tem tudo, mas o solo não é fértil. E é assustador, quando olha no Brasil, que a área do Brasil, de 90 para 2010, a área cultivada aumentou em 25%. A produção aumentou em 157% contra 25% da área. Mas por que a produção aumentou tanto?
porque o Brasil aumentou o uso de fertilizante em 192%. Ou melhor dizendo, a produtividade por área aumentou 106%. Quem usa fertilizante, isto é realmente o ecologista, porque ele vai economizar área cultivada. E a tendência do Brasil, em 2010 o consumo de fertilizante foi 24,5 milhões de toneladas. Em 2021, a previsão de fertilizantes é 34,8 milhões de toneladas. E as culturas-chave que vai ser fertilizada, até 2021, a líder é soja, milho, cana, arroz, algodão, trigo, fumo, reforçamento, feijão, citros, banana, batata e outros, inclusive o café. Então não adianta querer falar, vou fazer agricultura orgânica. Cristo, orgânica para pequenas áreas. Na extensão nossa de querer alimentar o mundo, não adianta plantar uma soja se não tiver enxofre. A soja não cresce, não produz. Não adianta querer plantar uma soja, aqui é Mato Grosso, Nortelândia. Aqui uma soja sem fósforo, sem nutriente fósforo, aqui é com fósforo. Então nós temos que fertilizar esse solo. É por isso esses aumentos espetaculares de produtividade. Resumindo, o princípio de substituir a terra pelo uso de fertilizantes. O maior exemplo é os Estados Unidos. De 40 para 90, os Estados Unidos praticamente duplicaram a produção de alimento, mas reduziram a área em 10 milhões de hectares. Mas como produzir mais alimento se a área foi reduzida? Manejo do solo, seja do ponto de vista físico, químico, biológico. Os Estados Unidos propôs essa área aqui verde, porque era utilizada para essa produção dobrada, foi até diminuída. E o Brasil? Mesma coisa. Enquanto que o Brasil aumentou a área cultivada em praticamente 1,7 vezes, a produtividade aumentou em 3 vezes. E com o uso do fertilizante, o Brasil economizou uma área equivalente a 25% a 1/4 da floresta amazônica. Então, olhando com carinho esse gráfico, a produção em vermelho aumentando, muito distante do aumento da área cultivada que está em azul. Então, o Brasil, a produção cresceu 234%, numa curva praticamente linear, enquanto que a área cultivada cresceu 50%. Tudo isso ligado ao manejo químico, físico e biológico do solo. Terminando, para a nossa consciência, o que nós temos que fazer como ser humano? O que nós temos que opinar? O que deve se fazer para que esse Brasil tenha esses 200 milhões de hectares a mais, tenha alta produtividade, cultive 2 a 3 vezes no mesmo ano? Temos que tomar decisões emergencial, política, educacional e decisão ambiental. Em relação a medidas emergenciais, nós chegamos agora, a gente vive no Mato Grosso, não tem estrada. Vai para Tangará da Serra, se chora. Vá de Santarém, de Cuiabá para Santarém. Temos que fazer, eu sei, emergencial é para amanhã, uma operação tapa-buraco. Vá na estrada que liga Campo Novo do Parecis a Sapezal, que tem R$40 de pedágio. Tudo bem, paga o pedágio, mas é a pior estrada que eu vi na minha vida. Se arrisca a vida. Temos que fazer isenção do IPI em máquinas agrícolas. Por que um taxista, quando compra um carro, ele é isento, porque o carro é para trabalho? O meu trator é para trabalho, tem que tirar esse IPI. Temos que retornar o ICMS, 75%, para a agricultura, como já é feito até certo ponto para o algodão. Ampliar armazenamento e não armazenar grãos em caminhão. Reativar, valorizar o agrônomo que faz extensão rural, seja a CAT, seja Emater. Reativar. E, principalmente, desburocratizar o crédito rural. Então, aí, medida emergencial. Uma estrada, passamos essa semana próxima,
Tivemos em Nova Mutum, porque fomos em São José do Rio Claro, que é ao lado, essa bela estrada que enfrentamos. Nova Mutum, Sapezal, como que enfrentamos agora. Caminhões parados, sem acostamento, sem segurança, sem nada. E a triste realidade que dá vontade de chorar. Cristo, grãos produzidos com suor e sacrifício em Cuiabá, no Mato Grosso, indo para Santarém. Família sendo prejudicada, soja apodrecendo, por causa de estradas pagas, né? Desvio de verba. Os alimentos estão aumentando, mas o armazenamento não está seguindo a lógica, não temos silo. De repente você fala, 83% da rodovia tem buraco. 8.000 quilômetros tem buraco, ondulação. Você vai exportar o grão, cada dia que o navio fica esperando no porto, é $35.000 por dia, seja para descarregar ou seja para carregar. Normalmente no Brasil fica 20 dias o navio esperando no porto. Isso gera para o produtor $700.000 por navio. Essa taxa de demurragem já chega a $1 bilhão. Não temos transporte para os portos e nosso porto não tem agilidade, não tem portos efetivados. Esse é um exemplo que a gente chora, o Porto de Santos. Um local que vai escoar o grão, tem caminhão, mistura com trem, mistura com passeio, mistura com praia. E a gente conhece um pouco a Noruega, quando eu comparo o Porto de Santos, né? Praia, Caiçara, e aqui junto, o porto, aqui na Noruega, o porto de Porsgrunn, só é porto de exportação de fertilizante. Então, evidentemente, que os Estados Unidos têm essa bendita malha, essa malha de hidrovia. O Brasil, muito pouco a hidrovia. Isso daqui podia ser facilmente solucionado, é vontade, verba existe, temos riqueza. Isso praticamente podia ser solucionado se realmente, além da hidrovia do Rio Madeira, também possibilitasse a navegação no Rio Tapajós e também do Rio Tocantins. Vamos fazer um tipo de Mississippi Missouri. Temos aí, obrigado, temos aí 3 hidrovias fabulosas que podem escoar o grão do centro-oeste, ao invés do caminhão sair do centro-oeste para atingir o Porto de Vitória, o Porto de Paranaguá, o Porto de Santos. E também terminar essas benditas estradas, Santarém, Cuiabá, o Humaitá a Manaus. É uma vergonha, falta decisão política. E daí vem o problema dos insumos, evidentemente, que nós vamos fertilizar um solo infértil. O grande custo é fertilizantes. Os fertilizantes, que basicamente é o nitrogênio, o fósforo e o potássio, 73% do nitrogênio é importado, 45% do fosfatado é importado e 90% do potássio é importado. Nós temos que aumentar a produção de nitrogenado, que estava estagnado em 27%, aumentar de fosfatado, que estava em 55%, e de potássio, que estava a 10%. A proposta era realmente que em 2021 a produção de fertilizante nitrogenado passasse de 24% para 57%, a produção nossa. O do fósforo de 57% para 65%. O potássio é um crescimento pequeno, de 9% para 19%. Tudo isso, sonho. Com o aparecimento da Lava Jato, fábricas de ureia prontas para serem terminadas, como de Três Lagoas. A Petrobras tinha viabilizado 4 fábricas de ureia. A número 1 seria, em termos de inauguração, a de Três Lagoas. Não sei, não virou nada, parou
de terminar essa fábrica, faltava 15 a 10% para terminar. Não sei o que vai acontecer com o nitrogenado, vamos ter que continuar importando dos árabes, principalmente dos Emirados e do Catar. Os fosfatados, temos projetos, até certo ponto caminhando. A Vale, principalmente na Serra do Salitre, a Copebras, Goiás, a Galvani, em regiões inclusive da Bahia e Nordeste, está até certo ponto crescendo. A grande decepção foi o potássico. Tinha uma projeção de que o potássio, o Brasil assinasse um tratado com a Argentina, um projeto Neuquén, e no Rio Colorado, um consórcio Argentina e um consórcio com o Brasil. E também explorar a jazida na Amazônia. Nós temos uma jazida enorme de potássio, só que fica na Amazônia. Não pode mexer, vamos morrer. Que é o adubo mais caro, que vem da Rússia, que vem da Ucrânia, que vem da Bielorrússia, que vem do Canadá. Tudo inativado, meu Deus. E a cultura nossa, aqui está mostrando a porcentagem de trabalho científico publicado sobre fertilizante. O Brasil, em relação ao mundo, em relação à América Latina, o Brasil publica 2% de trabalho sobre fertilizante. O Brasil não sabe o que é fertilizante. Eu fico indignado quando se ouve a palavra. Aqui usei orgânico, aqui usei químico. Cristo! Tudo é químico. Tem química orgânica e química inorgânica. Eu falo orgânico mineral e não orgânico químico. Eu não aguento mais ver as bobagens, os ignorantes que chamam mineral de químico. Então temos que conscientizar o povo. Na mídia, diz que o agronegócio só privilegia produtores rurais e cultura de exportação. Mentira! A agricultura é uma vilã ambiental que desmata a Amazônia. Mentira! Os benefícios do agronegócio é pequeno. Tudo lendas. Então, só um exemplo. A gente vai muito em Sorriso, que é um município para nós exemplo. Sorriso tem cerca de 20 anos, 20 a 25 anos, e tem 70 mil habitantes, e tem uma área de 550 mil de soja, milho, algodão. Não interessa isso. Interessa que Sorriso produzisse 50 sacos de soja em 550 mil hectares, ele gera 27 milhões e 500 mil sacas. Essa soja precisa de transporte, então vai gastar 55 mil carretas. Essa soja, esse caminhão precisa de pneus, 1.210 mil pneus. Essa soja vai para Paranaguá, consome combustível, consome óleo diesel. Esse motorista precisa de um auxiliar. Tudo ligado ao agronegócio. Vai multiplicando a produção, aumenta emprego, aumenta transporte, aumenta motorista, aumenta a chapa, aumenta óleo, aumenta a igreja. Tudo isso, quem quiser ter paz, vai morar no Mato Grosso. Compare com o Rio de Janeiro, compare com São Paulo. Então chega de falar meio ambiente. Vamos falar de ambiente inteiro que tem que preservar e criticar muito mais cidade. Tem um caso absurdo de ignorância, uma fábrica de fertilizantes na boca do porto de Paranaguá. Não, essa fábrica polui. Cristo, nós temos uma fábrica em frente à outra, dentro de Paulinha, nunca morreu ninguém. Mas por ignorância, uma fábrica pronta para aumentar a produção de fertilizantes inativada. Por que fazer isso? Por quê? O que mata é a cidade, o que mata é o estrupo, o que mata é o desemprego, o que mata é a ignorância, o que mata é a falta de saneamento básico. Terminando, veja o peso do campo do agronegócio. Desculpa, eu vou aproximar assim. O soja gera 123 bilhões de reais. Bovino 72. E assim por diante decrescendo. Até lá embaixo, a pimenta do reino. Então o agronegócio gera 546 bilhões de reais que injeta na nossa economia.
220 milhões de toneladas é a previsão para a produção nacional de grãos esse ano. Isso é o agronegócio, 546 bilhões de reais. Isso a gente precisa até ajoelhar aqui. Quando você pega o Brasil e compara com outros países, o Brasil é o primeiro produtor mundial de suco de laranja, alimento. É o primeiro exportador mundial de suco de laranja, 77%, e o primeiro produtor com 55%. O Brasil é o primeiro exportador de açúcar do mundo, com 45%. É o primeiro em produtor de açúcar com 21%. O Brasil é o primeiro produtor de café, exportando 28% e produzindo 34% do mundo. O Brasil é o primeiro em carne bovina, exporta 21% e é o segundo em produção, 17%. É o segundo exportador de soja, perdendo só para os Estados Unidos, 39%, e o segundo produtor, 30%. É o primeiro produtor exportador de frangos, 34%, é o terceiro em produção. O Brasil é o segundo exportador de milho, 17%, e o terceiro em produção com 8%. É o quarto produtor de carne suína, quarto produtor e quarto exportador de carne suína. A gente emociona quando vai numa cooperativa de aves como a Cevale, em Palotina, e vê aquele frango seccionado. A asa, o pé, vai para país como Kosovo. O bico vai para a China. Para o Japão vai a asa desossada, alimentando criança, alimentando o mundo de acordo com o poder econômico. Isso é o Brasil. Então, as exportações do agronegócio, graças a Deus, no Brasil, que estava contemplada em soja, principalmente o farelo, que o Brasil é o primeiro exportador de farelo de soja. O Brasil hoje, em 2014, em 10 anos de 39 bilhões de dólares, a exportação passou para 96,8 bi. E está ampliando o mercado com complexo soja, carnes, açúcar, etanol, floresta, café, cereal, couro, peleteria, fumo e produtos. Então, enquanto que em 2004 nós tínhamos 51% da exportação calcada na União Europeia e Estados Unidos, nós estamos hoje 29% com a União Europeia, Ásia, Oriente Médio, Estados Unidos e também entrando aqui a China. O Brasil ampliou os órgãos, os países, os mercados de exportação. E quando a gente vê a balança comercial nossa, quanta falta de informação para o povo em geral, né? A exportação está aqui em cinza e aqui está a importação. Essa linha é o balanço, quer dizer, esse balanço comercial está positivo, acima dessa linha, devido ao agronegócio. Novamente, o agronegócio aqui está em azul, positivo, e outros setores, cinza, negativo. Quem está mantendo esse país vivo ainda é a terra, é o agronegócio. E eu não sei porquê, se essa mudança da palavra agricultura para agronegócio causou algum impacto, porque agronegócio é antes da porteira, por exemplo, a compra dos insumos, dentro da porteira, a produção em si, e depois a porteira, a comercialização. Então, esses três segmentos, antes da porteira, dentro da porteira e fora da porteira, é o que se chama hoje o sistema agroindustrial, que é o sistema de agronegócio, tudo ligado à terra. Então, o Brasil teve exportações de agronegócio, 43%, 96,8 bilhões de dólares em 2014. Em 2013, o Brasil teve 30% de empregos. E o que dói na gente, o que dói é a chamada conscientização popular. Nós precisamos colocar nos alimentos um símbolo que diga a origem do alimento. Todos aqui vocês conhecem, como o colega Ricardo, né? Como o Ricardo sabe,
é quando eu tenho um posto Shell, não precisa escrever Shell, lembro a concha. Ah, Shell é concha em inglês, interessante. Quando eu quero provar que o meu carro é mais veloz, eu compro um Jaguar e põe um Jaguar, que é o animal mais rápido do mundo. Quando eu fumava, quando o cigarro era valorizado, desculpe, vamos fumar Camel. Camel é um camelo. Quem fuma Camel dura bastante, que nem um camelo, sempre toma água. Temos que pôr, então, no saquinho de leite, ou na caixinha de leite, uma vaca. Para dizer qual é o leite da vaca. Porque a gente teve várias experiências, não vou contar, não vier o caso aqui. Nossa, você está tomando leite que veio de um pasto de braquiária, ou do confinamento que eu adubei, e que veio da terra. Não, senhor, eu não tomo leite de vaca, tomo leite de caixinha. Então, são essas coisas lamentáveis da ignorância de um povo. Toma leite de caixinha, toma leite de vaca. Então, e daí, decisão política educacional. Nós temos desperdícios, um colega que a gente honra muito, que formou com a gente, um colega agressivo que defendia, um colega transparente, que era o Ripoli, o Tomás Caetano Ripoli, avaliou 50 bilhões por ano de desperdício no setor industrial. Passamos no Mato Grosso, em Cuiabá, se chora de ver aquele sistema que ia levar para a Copa do Mundo. Estados ruindo, infraestrutura, construção civil, papel que não é reciclado, feiras que jogam fora fruta, que não tem conservação, 50 bilhões por ano. Daí vem os escândalos da atividade pública, né? Escândalo em casa civil, mensalão, cartão corporativo da Presidência da República, abuso do Congresso, cabide de emprego, dólar da cueca, real na meia, concorrência fraudulenta, dinheiro de imposto para o MST, corrupção política e agora a Lava Jato, né? Então, nós não faturamos a Copa de 2010, como dizia o Caetano, mas superfaturamos a 2014, né? Infelizmente. Então, eu queria dizer o seguinte, que quanto mais alimento eu consigo tirar da terra, menos terra eu tiro na natureza. Resumindo, o Brasil tem terra, o Brasil tem água doce, o Brasil tem clima, 3 recursos radicais críticos que estão em escassez em todo o mundo. Se o Brasil tiver um marketing de exportação, não vender o frango, vender parte do frango, não vender o boi, vender parte da cana, vender parte da fruta, valorizar, ele é o país que vai dar tranquilidade para o mundo. Desde que o bom senso, que a razão prevaleça, que as pessoas deixem a gente trabalhar em nome de todos e não em nome pessoal. Então eu gostaria de fazer aqui com o colega Ricardo e o colega um paralelo do que acontece da vergonha nossa quando eu comparo uma criança. Quando eu falo, Ricardo, americana, Cristo, americana, eu sou americano, estou na América do Sul. Vamos comparar uma criança do continente americano, normal, da classe média, com uma criança do continente africano. E vocês reflitam e parem com isso e pensem o que é a vida, por favor.
esse assunto sociopolítico, agronômico e econômico, após chegar praticamente agora, depois de uma semana, que não existe a palavra cansaço, que existe a falta de vontade de trabalhar. A gente queria deixar uma mensagem que a gente até usa tempo. A gente precisa pensar na sociedade e nunca educar uma pessoa para vencer na vida, mas sim para ser feliz. Quando se ensina uma pessoa para ser feliz, ela aprende o valor das coisas. Quando se ensina uma pessoa para vencer na vida, ela aprende o preço das coisas. Ou seja, a vida é uma passagem, a vida é muito rápida. E a função nossa na Terra é fazer a família, logicamente, e consequentemente o próximo feliz. E a profissão de quem mexe com a terra, seja o bendito técnico em agropecuária, seja o engenheiro agrônomo, seja o zootecnista, seja o veterinário, a nossa profissão é nobre, porque nós somos responsáveis para resolver, para administrar o primeiro slide, diminuir a fome, a pobreza, o estupro, o terrorismo, preservação do ambiente, e chega de meio ambiente, nós preservamos o ambiente inteiro. Essa é a missão nossa. Isso é possível se nós formos também um pouco mais politizados e falarmos. Chega de criticar político, vamos criticar nós mesmos, porque nós que elegemos político, vamos tentar mudar esse país e mostrar que a força desse país está realmente no agronegócio.